6. Harper não esperava voltar e dar com a enfermaria cheia de gente, lampiões acesos em todos os cantos, e o ar úmido por causa da aglomeração de tantos corpos. Antes de qualquer um lhe dirigir a palavra, só pelo jeito como eles a olharam, entendeu que estavam em pânico, e se perguntou como já sabiam sobre o massacre na Verdun Avenue. A sala de espera estava abarrotada de sentinelas. Michael Lindquist, as irmãs Neigurs, Chunky Cargill, Bowie, e alguns outros cujo nome Harper não sabia. Ellie também estava ali, e tinha um ar tão assustado, tão pálido, abalado e faminto que Harper não conseguiu sentir raiva alguma dela. Norma Alda estava sentada no canto, um montinho trêmulo de carne branca envolto num vestido florido. O que mais espantou Harper foi ver Carol enrolada num roupão cor-de-rosa e amarelo puído tão velho que as cores haviam adquirido uma tonalidade exausta, apagada. Os mesmos adjetivos se aplicavam à própria Carol, exausta, apagada. Sua pele estava muito esticada ao redor do crânio, e os olhos ardiam com calor excessivo. Harper tinha um dos braços em volta da cintura de Ben, que o ajudava a avançar meio mancando, meio saltitando. A bochecha esquerda, o antebraço esquerdo, a mão esquerda e a nádega esquerda dele pareciam cactos com espinhos de vidro. Jamie vinha logo atrás, arrastando o isopor cheio de plasma. Eles haviam derramado bem mais sangue do que tinham trazido. O que houve? Indagou Harper. Porque está todo mundo, uma convulsão, disse Carol. Meu pai teve uma convulsão. Enquanto você estava lá e ele ficou sozinho. O coração dele parou. Ele morreu. 7. Mais tarde, Nick contou tudo a Harper, usando uma combinação de linguagem de sinais e anotações. Ele havia presenciado tudo. Estava segurando a mão de pai Sorey quando o velho havia parado de respirar. Nick estava muito nervoso quando Harper saiu com Ben para assaltar a ambulância. De algum modo, entenderá o que estava acontecendo e tinha certeza de que alguém iria morrer. Michael Lindquist tentara acalmá-lo. Eles comeram feijão, tomaram chá e ficaram jogando batalha naval. Da segunda vez em que Nick bocejou, Michael disse que estava na hora da soneca, e muito embora Nick tivesse dito que não estava cansado, não demorou nem 5 minutos para pegar no sono na cama ao lado da do avô. Sonhou com uma luz caindo da escuridão, uma lanterna despencando de um céu azul escuro. A lanterna caía atrás de uns morros, um clarão vermelho irrompia, e o mundo começava a tremer e chacoalhar, como se um andaime escondido sob a grama verde estivesse se soltando. Nick acordou sobressaltado, mas o chacoalhar não parou. E foi então que ele viu. A cabeça de pai Sorey dava trancos de um lado para outro, e uma espuma escorria dos cantos de sua boca. Sua cama inteira tremia e se sacudia. Nick correu até a sala de espera, onde Michael estava de guarda folheando uma Ranger Hick mais velha do que o próprio Nick. Arrancou Michael do sofá e o empurrou para dentro da enfermaria, onde puxou até a cabeceira de pai Sorey. Michael congelou ao pé da cama, rígido de choque. Nick deu a volta correndo em sua própria cama até sua pequena bolsa de roupas e livros, e desencavou lá dentro o artigo mais valioso do mundo inteiro naquela noite. Seu apito vai e vem. Abriu uma das janelas e começou a soprar. Não foi o bombeiro quem respondeu ao chamado, mas sim ele e meia dúzia de sentinelas. Quando eles chegaram, pai Sorey já tinha parado de se debater. Seu peito havia cessado o árduo sobe e desce. As pálpebras exibiam uma palidez cinza e enferma. Nick segurava sua mão emaciada e fria, com a pele solta em volta dos ossos, enquanto Michael chorava com o abandono de uma criança pequena diante da tristeza. Ellie passou pelos dois. Usou um dedo para remover a espuma e o vômito da boca de pai Sorey, encostou os lábios nos do avô e soprou ar para dentro de seus pulmões. Entrelaçou os dedos e começou a empurrar o centro do seu peito. Havia aprendido a fazer ressuscitação cardiopulmonar no verão retrasado, durante o treinamento para ser monitora na colônia Vindon, e quem a instruíra e certificara fora o próprio John Hookwood. Resumindo, sob um certo aspecto, o bombeiro no fim das contas tinha respondido ao apito. Ele passou quase 5 minutos naquilo, um intervalo longo, desesperado, silencioso e fora do tempo, empurrando as mãos sobre o peito do avô e soprando dentro de sua boca diante de uma plateia cada vez maior. Mas foi só quando Carol chegou, só quando jogou a cortina de lado e gritou, pai, que pai Sorey tossiu, engasgou, e com um suspiro cansado recomeçou a respirar por conta própria. A tia Carol chamou ele de volta dos mortos, escreveu Nick para Harper. Quem chamou ele de volta foi a sua irmã, rabiscou Harper em resposta, mas teve a desagradável sensação de que a maioria das pessoas iria pensar o mesmo que Nick e atribuir a Carol uma espécie de milagre. Afinal de contas, ela já fizera recuar a morte ao guiá-los diariamente no canto. Será que aquilo era mesmo tão diferente assim? Mais uma vez ela havia enfrentado a morte, armada apenas com a própria voz, e mais uma vez os condenados haviam sido salvos. Harper passou 1 hora ao lado de pai Sorey, retirou o tubo de alimentação que havia inserido em sua narina, fez uma intravenosa limpa, trocou sua fralda e a fronha do travesseiro, suja com uma mistura de vômito e sangue que exalava um cheiro acre. A pulsação dele estava forte, mas irregular. Acelerava por algumas batidas, desacelerava, depois tornava-se a apressar precipitadamente. Seu rosto parcialmente coberto pelas suíças estava cinzento, quase sem cor, e as pálpebras entreabertas deixavam à mostra o branco dos olhos. Um AVC, pensou ela. Ele estava sucumbindo lentamente a uma série de AVCs. O que quer que esperasse ou acreditasse até então, agora achava muito improvável que o bom velhinho fosse algum dia voltar a abrir os olhos ou lhe dar um sorriso. Encontrou uma pinça, fio estéril, uma agulha, ataduras e iodo e saiu à procura de Ben Patchett.
A essa altura já era quase de manhã, e a luz fraca e desenxabida refletia perfeitamente o seu ânimo. Encontrou Ben com Carol na sala de espera. Ele estava sentado com o peso do corpo apoiado em apenas uma das bandas da bunda. Metódico, havia retirado os cacos de vidro maiores do rosto e do braço e feito uma pilha, um montinho cintilante de lascas brilhantes e agulhas vermelho vivo. A maioria dos outros havia se retirado, mas Michael e Ellie continuavam ali, sentados no sofá de mãos dadas. Michael tinha parado de chorar, mas linhas brancas riscavam suas bochechas, marcando o caminho das lágrimas. Jamie estava apoiada na porta. A lateral de seu rosto havia inchado e era agora um intenso hematoma vermelho. Ele está morrendo, disse Carol. Ele estabilizou. Está tomando fluidos. Acho que por enquanto está bem. Carol, você está cansada. Seria melhor ir para casa. Tentar descansar. Seu pai precisa que você seja forte. Sim, eu vou ser. É exatamente isso que eu pretendo. Ser forte. Ela encarou Harper com um olhar fixo e febril. Vou lhe dar algo em que pensar. Se o meu pai tivesse mesmo morrido, alguém aqui nesta colônia, talvez vários alguéns, teria ficado satisfeito. Quem deu aquela bordoada na cabeça dele está rezando para ele morrer. Você quer doença? Tem gente aqui neste lugar que deseja de todo o coração a morte do meu pai, que provavelmente deseja a minha morte. Não sei por quê. Não consigo entender. Eu só quero que todo mundo fique seguro, que todo mundo fique seguro e seja bom com os outros. Mas tem gente que quer que o meu pai suma, quer que eu suma, que quer nos separar e nos voltar uns contra os outros. Isso sim é uma doença, enfermeira Viloves, e nada do que você trouxe daquela ambulância pode curá-la. Essa doença não tem como ser curada. Só pode ser extirpada. Harper pensou que a voz de Carol soava exausta e extenuada, e não achou que valesse a pena retrucar. Moveu os olhos para Ellie. Queria lhe agradecer por ter salvado a vida de pai Sorey, mas quando abriu a boca lembrou como a adolescente havia ficado parada assistindo enquanto as outras meninas chutavam neve em cima dela e cortavam seus cabelos. As palavras morreram antes de chegar aos seus lábios. Em vez de falar com Ellie, ela falou com Ben. Entra na enfermaria e tira essa calça. Quero limpar suas feridas. Antes de Ben conseguir se levantar, Carol tornou a falar. Você se afastou do meu pai uma vez e quase foi pega. Se afastou uma segunda vez, e o meu pai teve um ataque e quase morreu. Ele morreu, aliás. E foi chamado de volta. Não vai se afastar de novo. Vai ficar aqui na enfermaria até ele se recuperar. Carol, disse Harper, esforçando-se ao máximo para falar com afeto. Eu não posso prometer que ele vai se recuperar. Não quero enganar você em relação às chances dele. Nem eu quero enganar você em relação às suas, retrucou Carol. Você pode pensar que deixar ele morrer vai abrir lugar para você e o bombeiro. O quê? Fez Harper. Mas quando o tempo do meu pai nesta colônia se esgotar, o seu também vai se esgotar, senhora Viloves. Se ele morrer, você aqui já era. Quero que compreenda o que está em jogo. Você mesma disse que é hora de ser forte. Il concordou. Preciso ser forte o suficiente para fazer as pessoas se responsabilizarem pelos próprios atos, e é isso que pretendo fazer. A escama do dragão desenhada no peito de Harper formigou dolorosamente, esquentando contra o suéter. Eu vou fazer tudo o que puder, disse ela, lutando para manter a voz sob controle. Eu amo o seu pai. John também ama. Ele não tem qualquer interesse em assumir o comando ou ser o chefe. Nem ele nem eu. Carol, a única coisa que eu quero é um lugar seguro para ter este bebê. Só isso. Não estou tentando sabotar nada nem ninguém. Mas você precisa entender. Se ele morrer, apesar dos meus melhores esforços, se isso acontecer, você vai embora, disse Carol. De repente, uma calma renovada surgiu em sua voz. Ela estava sentada mais ereta, numa pose quase de rainha. E, portanto, confio em você para não deixar isso acontecer. A respiração de Harper estava acelerada e curta. Pela segunda vez na mesma noite, ela teve a sensação de estar imobilizada, encurralada por um fogo letal. Carol, eu não posso prometer manter seu pai vivo. Ninguém poderia prometer uma coisa dessas. Ele foi gravemente ferido, e com a idade que tem uma recuperação total fica muito improvável. Ela fez uma pausa, então retomou. Você não está falando sério. Me mandar embora poria a colônia inteira em risco. E se eu fosse pega pelo tipo de gente que tentou nos matar hoje? Eles me forçariam a contar tudo o que eu sei. É o que o Ben diz. Não se o seu bebê estivesse aqui conosco, disse Carol. Nesse caso você ficaria quieta, independentemente do que fizessem com você. É claro que eu só mandaria você embora depois do parto, aconteça o que acontecer com meu pai. E é claro que eu não puniria o bebê mandando ele embora também. Isso não é jeito de tratar uma criança. Não. Se o meu pai morrer, você vai embora, mas o bebê fica aqui com a gente para garantir o seu silêncio. Eu mesma posso cuidar dele. 8 Harper passou a linha preta pela bochecha de Ben. Ele fechou os olhos e fez uma careta de dor. Ela deu um puxão na linha para fazer com que ele a encarasse. Você ouviu o que ela disse? Cicero Harper. Ainda sentia o coração batucar no peito. Ben. Você ouviu aquela maluquice que ela disse? Ben estava sentado na cama de Harper.
Os dois estavam na enfermaria, e não havia mais ninguém no raio de alcance de sua voz a não ser pai Sora e Nick, nenhum dos quais podia escutar. Do lado de fora das janelas, fileiras de pingentes de gelo pingavam água cintilante sob a claridade leitosa do sol. Ben inspirou com um arquejo fino e chiado. Enfermeira? Você acha que poderia por favor não arrancar a minha cara? Sou meio que apegado a ela. Ela sibilou. Eu não posso prometer para ninguém que vou conseguir manter pai Sorey vivo. Não posso prometer salvá-lo. Quero saber o que você vai fazer se ele morrer. Vai ser você quem vai arrancar meu bebê dos meus braços? Não, não. Harper, eu não tiraria seu filho de você, sussurrou ele. Mas tenho certeza de que muita gente tiraria, se Carol disser que é o que precisa ser feito. Jamie Close. Norma Eld. E você simplesmente ficaria parado e deixaria acontecer? Uma sombra passou atrás da cortina entre a enfermaria e a sala de espera. Carol? Ellie? Ben inspirou fundo, e quando tornou a falar sua voz saiu mais alta, de modo que fosse possível escutá-lo no cômodo ao lado e provavelmente até no refeitório. Quase todo mundo nesta colônia foi tirado de alguém. Quase todo mundo é órfão de algum jeito. O seu bebê se encaixaria direitinho. Eu não gostaria de ver isso acontecer, mas tive de aceitar muitas coisas que não me agradaram. Tenho certeza de que conseguiria aceitar mais uma. O que não vou fazer é negociar em segredo com você, nem fazer parte de uma campanha de cochichos contra a mãe Carol. Quem cochicha não está em harmonia com o resto da colônia, e o único jeito de sobrevivermos é se todos nós falarmos numa só. Ah, dá um tempo, porra, disse Harper, e o espetou na cara com agulha para lhe dar um ponto de que ele na verdade não precisava. 9. Quase uma semana se passou antes de ela ligar o telefone. Durante todo esse tempo, não tirou o aparelho do bolso do moletom. Várias vezes ao dia, tocava-o para se assegurar de que ele continuava lá. O ato de alisar a superfície de vidro e as curvas lisas do aço com o polegar a reconfortava. Não tentou usá-lo. Nos primeiros dias após eles retornarem da expedição, teve a incômoda consciência de estar sendo vigiada. Havia sempre uma sentinela na sala de espera, teoricamente para proteger pai Sorey, e os vigias tinham o hábito de abrir a cortina em momentos aleatórios e esticar a cabeça para dentro da enfermaria sob um pretexto qualquer. Harper nem sequer teve coragem de tentar esconder o celular no forro do teto junto com o bloquinho de Harold. Sentia haver uma chance muito grande de alguém a surpreender quando estivesse em pé sobre a cadeira, esticando os braços para deslocar um painel do rebaixamento. Marcou uma data para correr o risco de dar um telefonema. O aniversário de seu pai era no dia 19. Se ele estivesse vivo, faria 61 anos. Só que o seu autocontrole não aguentou até lá. Na manhã do dia 17, ela acordou cedo sentindo contrações fortes o suficiente para fazê-la arquejar. Suas entranhas pareciam massa crua nas mãos de um rude padeiro decidido a sovar tediosamente, metodicamente, brutalmente cada centímetro de tecido. A sensação era semelhante a ser acometida pelas cólicas de uma diarreia, e o suor brotou no seu rosto enquanto ela esperou passar. A enfermeira que existia dentro dela identificou aquelas crispações ritmadas como contrações de Braxton Hicks, apenas um pequeno treino para o grande dia que se aproximava. A futura mãe ficou aflita ao pensar num parto prematuro. Estava com 28 semanas. Não seria impossível, principalmente para uma mulher que fora exposta a todo tipo de estresses, tiroteios e carnificinas. Pensar que ela poderia estar entrando em trabalho de parto, que o bebê poderia estar chegando naquele instante, lhe deu a sensação de estar dentro de um elevador cujos cabos tinham se rompido e que havia começado a despencar. Antes de ela se preocupar demais, porém, as contrações cessaram, deixando suas vísceras tão remexidas quanto se ela tivesse sacudido uma Coca-Cola gelada. O sangue latejava em seus ouvidos. Então lhe ocorreu que ela deveria dar o telefonema naquele dia, naquele instante, e avisar ao pai que estava torcendo para conseguir lhe dar um neto de aniversário. Era incrível pensar que seus pais não sabiam da sua gravidez, muito menos que ela ainda estava viva. Sua mãe iria gritar, gritar de verdade. Nick dormia de lado na cama junto à sua, com uma das mãos encolhida sob a bochecha. Não teve medo de acordá-lo. Ele continuaria dormindo mesmo que ela desse o telefonema bem ao lado da sua cama. O chão estava tão frio que pisar nele descalça doeu. Ela afastou a cortina e deu uma espiada na sala de espera. O menino que estava lá, um garoto chamado Udlore muitas vezes incumbido de pescar com Don Leviston, cochilava no sofá com a espingarda no chão. Se bem Patchetta aparecesse para uma inspeção surpresa, aquele menino iria comer uma pedra de café da manhã. Harper entrou no banheiro e fechou a porta. Sentou-se na tampa da privada e ligou o celular. A bateria estava com menos de um quarto de carga, e o sinal tinha apenas um ponto. Ela passou 10 segundos encarando a tela plana, lisa e inacreditavelmente brilhante. Em seguida digitou o número da mãe que sabia de cor e pressionou ligar. O telefone emitiu um silvo descontínuo que durou 3 segundos. Então entrou a gravação de uma voz de mulher irritada e acusatória. O número que você digitou não está disponível para receber chamadas. Por favor, verifique o número e tente novamente. Ela tentou então o celular do pai. O aparelho produziu uma série de bips rápidos, como se alguém estivesse passando uma mensagem em código Morse. Seguiu-se uma barulhada medonha e zangada, e ela foi obrigada a desligar. Seu pensamento seguinte foi mandar um e-mail. Ela acessou o navegador do aparelho para entrar na sua conta do Gmail. Com a respiração curta, aguardou a página de login aparecer. Nunca apareceu.
Em vez disso, Harper foi direcionada para a página principal do Google. Só que a página agora estava diferente. Em vez de uma grande tela branca com a palavra Google no centro, o que ela viu foi uma página com a palavra Goodbye no seu lugar. Adios. Mais embaixo havia o campo de busca e os dois conhecidos botões. Na última vez em que ela havia entrado no Google, um dos botões dizia Pesquisa Google, e o outro dizia Estou com sorte. Agora, o botão da esquerda dizia Nossa pesquisa acabou. E o da direita dizia Que sorte nós tínhamos. Por algum motivo, talvez por ainda estar abalada emocionalmente por causa da intensa sequência de contrações, ver a página do Google desfigurada assim fez Harper suar nas palmas das mãos e ficar aflita. Teve a sensação de que tentar uma busca não traria nada de bom, mas mesmo assim digitou Google Mail no campo de pesquisa e pressionou enviar. Em vez de exibir os resultados da busca, as palavras que ela havia digitado na caixa chiaram, ficaram pretas e se desfizeram em cinzas picheladas. Uma pilha de restos queimados soltou rastros negros de fumaça digital. Era ridículo chorar pelo fato de o Google não existir mais, mas por um instante Harper se sentiu muito perto das lágrimas. Pensar que o Google podia desaparecer era tão difícil de imaginar quanto a queda do World Trade Center. Assim como as Torres Gêmeas, o site parecia uma parte permanente da paisagem cultural. Talvez não fosse só por causa do Google que ela estivesse com vontade de chorar, mas sim por tudo, por todas as invenções boas, inteligentes e úteis que agora estavam indo embora, naufragando no passado. Sentia falta das mensagens de texto, da TV e do Instagram, dos fornos de micro-ondas e dos banhos quentes de chuveiro, do prazer de ir às compras e da manteiga de amendoim de boa qualidade. Pensou se ainda haveria alguém cultivando amendoim e foi tomada por uma grande tristeza, e quando engoliu sentiu gosto de lágrimas. Tinha saudade de tudo, mas principalmente da mãe, do pai e do irmão, e pela primeira vez se permitiu pensar na possibilidade real de nunca mais ter notícias de nenhum deles. Não quis acordar a sentinela na sala de espera com um soluço repentino. Apertou o celular com força entre as mãos, pressionou os nós dos dedos na boca e esperou a angústia passar. Por fim, quando teve certeza de que havia se controlado, deu um beijo molhado na tela, disse parabéns, pai e desligou o aparelho. Ao voltar para a enfermaria, escondeu o celular no teto junto com o bloquinho. Tornou a se enfiar debaixo dos lençóis e deu uma boa chorada no travesseiro. Em pouco tempo, parou de chorar e começou a se sentir sonolenta e confortável. O bebê empurrou uma hesitante mãozinha contra a parede rígida e fibrosa de sua cela com os dedos bem separados. Ela teve certeza de que podia senti-los, e pareceu-lhe fazer um afago canhestro e reconfortante. Ela pressionou a mão contra a do filho. Menos de 1 centímetro de tecido a separavam. Agora somos só você e eu, garoto, falou, mas é claro que fazia meses que eram só os dois. 10. Nessa noite, tornou a sonhar com Jacó pela primeira vez em meses. Sonhou com Jacó e com o Frei Gottliner, com os faróis vindo velozes na sua direção, e com o motor gritando de um jeito que parecia expressar mais ódio do que qualquer voz humana seria capaz. Só que Jacó não estava mais sozinho no caminhão. No sonho, Nelson Irish estava com ele. Que curioso!